A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Irei comentar a quarta lição, 23 de julho de 2023, quando a criatura vale mais do que o Criador. Será uma aula prática e resumida. Fique até o final que você vai ser edificado mais uma vez. E se você está gostando desse conteúdo, se inscreva, comente e compartilhe. Nos ajude. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de tudo e de todos. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Abre nosso entendimento, Senhor, para que a Tua palavra possa estar escondida no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. E que nessa lição, meu Deus, o Senhor possa se fazer presente e abençoando as nossas vidas em nome de Jesus. Texto áureo: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 25. Verdade prática: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25. Palavra-chave: antropocentrismo. O homem no centro. Introdução. A soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A auto-idolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Tópico 1. O desprezo à verdade. Nesse tópico, podemos lembrar e repete mais uma vez essa guerra entre a verdade e a mentira. Gênesis capítulo 3, versículo 4 está escrito: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então, Deus é a verdade, mas o inimigo sempre quis se opor a essa verdade. O Senhor disse que iria morrer, mas o diabo disse: Deus está mentindo, você não vai morrer. E Eva cedeu à tentação, dando ouvido à criatura ao invés do Criador, participando assim daquele fruto também com Adão e iniciando ali a degradação moral da humanidade. O pecado original. O reflexo é algo que se repete mais uma vez nessa humanidade decaída, afastada de Deus, porque o pecado, como diz lá em Isaías 59, versículo 2, o pecado faz separação entre Deus e os homens. Assim, na religião dos seres criados, passam a ser cultuados nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Salmo 53, verso 1 e 2 está escrito: disse o louco no seu coração: não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abomináveis iniquidade, e não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. O homem que se esquece de Deus se torna louco, cego espiritual. Tópico 2. A revolução do pensamento humano. Parágrafo 1. Renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento
foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ser uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovado racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789, Revolução Francesa. A visão teocêntrica, em que Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada por uma concepção antropocêntrica em que o homem se torna a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Ceticismo, que é duvidar de tudo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, versículo 2 está escrito: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. O apóstolo Paulo está advertindo o jovem pastor Timóteo sobre esses perigos que já acontecia nos dias do apóstolo Paulo. Então, infelizmente, tem agregado outros pensamentos, como a gente vai ver agora, né? Muitos falsos doutores, falsos mestres, né? Filósofos, que filosofia significa a amizade com a sabedoria. E eles buscam essa sabedoria e dão ouvido a espíritos enganadores e implantam doutrinas de demônio, onde a gente acabou de ver o antropocentrismo, onde o homem agora é o centro. Deus é esquecido e agora só lembra agora da criatura. Parágrafo 2. Humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Quando o Senhor separa o povo, um povo santo, ele instituiu ali as leis morais, civis e também cerimoniais, para que a sociedade pudesse viver em harmonia. Parágrafo 3. Iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. O iluminismo, ele prega fraternidade, liberdade e igualdade, semelhante à maçonaria. E infelizmente tem alguns crentes, até pastores, que entram na maçonaria ouvindo e dando ouvido a espíritos enganadores. Já a pós-modernidade ou a modernidade líquida surgiu no século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto,
Os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Provérbios capítulo 1, versículo 7 está escrito: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, esses homens dessas filosofias são pessoas que não temem a Deus, porque eles dizem amar a sabedoria, buscar a sabedoria, mas o princípio da sabedoria é temer a Deus. Temer a Deus é se desviar do mal. Assim, você se torna sábio. Mas, lembrando que em Tiago está escrito, capítulo 1, versículo 5, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Deus vai dar. Precisamos pedir sabedoria, mas esses homens, infelizmente, eles estão cegos espiritualmente, não conseguem discernir as coisas espirituais e vivem sua vida de forma sem regras, sem lei. Toco 3 tipos de auto-idolatria. Parágrafo 1. Idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo o que se coloca no lugar da adoração a Deus. Não somente uma imagem. Eu posso ser idólatra com o meu corpo, com a minha imagem, com os meus membros, com o meu carro, com minha esposa, com meu filho, com meu carro, com meus bens, com minha empresa. Então, é necessário entender que adoração somente a Deus. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus e hedonista, amante dos deleites. Tudo pelo prazer. A Bíblia ensina que a primazia é de Cristo, não do homem. João, capítulo 3, versículo 30, está escrito: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós temos de entender que a cada dia nós temos de diminuir e que o Senhor venha crescer em nós. Parágrafo 2. Idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade e o centro de toda personalidade. Jeremias capítulo 17, versículo 9 está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, o que nós podemos entender é que o nosso coração é enganoso por si. Depois do pecado original, infelizmente, nós muitas vezes nos enganamos e precisamos estar atento, porque assim quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal buscando o prazer como um bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração. Salmos 119, versículo 11. E precisamos guardar o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Em Provérbios está escrito também que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas é caminho de morte. E precisamos estar ligados em Deus, temendo a Deus, para nos desviar dessas influências que muitas vezes o inimigo coloca no nosso coração para nos desviar da presença de Deus.
mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Parágrafo 3. Idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade. Romanos capítulo 1, versículo 27. Imoralidade, a libertinagem. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 7, versículo 20 até o versículo 23, está escrito: E dizia: O que sai do homem, isto é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Então, o mal está muitas vezes dentro de nós, estamos pensando, está no nosso coração, e isso é o que contamina o homem. Porém, a orientação bíblica é que possamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, iremos ser mais que vencedor. Não iremos estar com a idolatria da autoimagem, nem no coração e nem sequer a questão sexual. Que nós possamos estar guiados pelo Espírito Santo de Deus, vivendo na verdade para realmente agradar o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos garantiu que vai voltar para nos buscar. Diante de uma geração tão corrompida, o Senhor vai nos levar para um céu, para um lugar onde não vai ter mais tristeza, onde não vai ter mais guerra, onde não vai ter mais pecado. É um lugar que está preparado para todos aqueles que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você não aceitou, aceite agora em nome de Jesus, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Amém? Conclusão: a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima do seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não bastante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Romanos capítulo 2, versículo 8. Se você está achando relevante esse canal, aperte o dedinho, se inscreva, dê um joinha, eu te agradeço. Não esqueça de se levantar para ser mais um intercessor pela nossa nação chamada Brasil. O Brasil precisa de intercessores para orar, para repreender todo o mal. Porque, assim como nos dias do apóstolo Paulo, nos dias de hoje estamos também com várias filosofias, várias loucuras, várias ideologias demoníacas, malignas, que estão querendo se implantar no nosso Brasil. E nós temos de orar, buscar ao Senhor, porque Ele vai repreender esse mal. Nós não queremos ideologia de gênero, não queremos a legalização do aborto, das drogas, não queremos aqui o marxismo cultural, não queremos ideologia de gênero, não queremos a nossa sociedade entregue o socialismo. Nós queremos que o Brasil se renda ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus é o Deus do impossível. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Assim como nos dias na Torre de Babel, estavam unidos em um só propósito para fazer aquela torre, só que não era da vontade de Deus, era um projeto humano, o Senhor desceu e confundiu e espalhou. Da mesma forma, Deus vai
confundir todos eles que estão querendo implantar ideologias loucas e malignas, principalmente nos colégios, nas faculdades, e Deus vai guardar as famílias. Deus vai trabalhar e vai guardar o nosso Brasil. Amém? Deus abençoe a tua vida. Até o próximo estudo, se assim Deus permitir. Jesus está voltando e precisamos estar preparados. Amém? Fica com Deus.